Israel continua realizando bombardeios e intensifica bombardeios sobre a Síria. Quando, da confusão que se desdobrava acerca da capital e os rebeldes inauguravam esse novo momento da história da Síria, Israel já bombardeava certos locais com ativos militares sírios, foguetes, locais que pudessem conter armas estocadas, inclusive para grupos terroristas apoiados pelo Irã, em especial o Hezbollah, ou mesmo instalações onde pudesse haver armas químicas conforme alegações. Agora, a coisa se intensifica e, dizem oficiais israelenses, em especial o ministro da Defesa Israel Katz, disse que a frota militar síria está inutilizada. A gente tem imagens da Síria agora ao lado, captadas por agências de notícias. Vamos lá, vocês veem imagens, então, de uma cidade portuária no Mediterrâneo, na Síria. Esses são os navios após o bombardeio. A gente tem aqui vários deles, a produção vai continuar circulando as imagens aqui a meu lado. Isso vem de um bombardeio no Mediterrâneo e, conforme eu dizia, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que agora a questão está, militarmente para a frota síria, basicamente inutilizada. Vocês veem mais imagens do bombardeio. Até vou expandir a tela aqui para que a gente siga conferindo. Eu trago para vocês detalhes do bombardeio. Vamos lá. Isso são imagens da cidade portuária, então, de Latáquia, na Síria. Conforme os bombardeios, segundo a defesa israelense, inutilizam a frota militar. Claro, vale a pena a gente ressaltar que a frota síria não era aquela coisa a ser invejada. A grande força naval do país, apesar de também pequena, mas mais moderna, era russa, na base de Tartus, e a gente vai cobrir isso em um instante. Seguindo nas reportagens, eu passo com vocês pelo seguinte. Isso é do Times of Israel, um dos principais jornais em língua inglesa de Israel. Israel pounds, pode ser um sinônimo de bombardear, mas também de esmagar, locais militares sírios. Fontes regionais dizem que nada resta de alguns dos ativos militares na Síria. Essa é a informação que também se confirma a partir dos relatos da Associated Press. Aqui vocês veem um deles. Aviões militares israelenses bombardeiam Síria conforme tropas relatadamente avançam mais fundo no território. Agora, isso é delicado e ainda não confirmado de forma cabal pelas forças israelenses. O que acontece é que desde 1974, no acordo de cessar-fogo na Guerra do Yom Kippur, houve uma zona de contenção entre as colinas do Golã, do lado israelense, e do lado sírio. Na fronteira nordeste de Israel, então, havia uma região que ficou ocupada por Israel, havia uma outra zona policiada constantemente por tropas, ONU, Estados Unidos, e então vinha, de fato, a fronteira síria. Enquanto Israel disse sim ter colocado de forma temporária, pelo menos, militares estacionados nessa zona policiada por tropas internacionais, a primeira vez que algo ocorre assim, que algo como isso ocorre desde 1974, é disputado quanto a se Israel de fato avançou Síria adentro. Relatos do lado árabe, veículos de mídia do mundo árabe, noticiam que sim, eles chegaram a estar perto de Damasco, apesar de depois outros relatos negarem isso. Seja como for, há aparentemente algum avanço confirmado, pelo menos em locais próximos a essa zona de contenção com policiamento americano e da ONU. Do lado israelense, a situação é uma onde eles afirmam que, ora, se um novo governo pode ser estabelecido e não se sabe ainda se ele cairá ou não para o lado do Irã, se haverá ou não alinhamento com adversários israelenses, o que se postula é uma zona estéril de defesa. É isso que Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel, pontua. Ele diz que Israel estabelecerá tal zona estéril de defesa no sul do Líbano, que não será ocupada de forma permanente por tropas israelenses, mas esse é o anúncio. E, claro, não há muitas informações claras até o momento de como isso deve se desdobrar. A gente segue monitorando a situação. Agora, o pertinente é dizer que, e eu passo com vocês novamente pelo mesmo mapa que a gente mostrava ontem da Síria. Vocês veem aí, então, a Síria e, percebam, quero passar pela localização e reitero o quão importante é estrategicamente, na encruzilhada dos continentes entre a África, a Ásia e a Europa. É um local fundamental para todo o esquema iraniano no Oriente Médio, o que o Irã chama de eixo de resistência, outros chamam de anel de fogo. O Irã, claro, patrocinador estatal de terrorismo, financia organizações como o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, mesmo o Hamas. O Irã, claro, esteve envolvido no sangrento atentado de 7 de outubro do ano passado. A Síria, que possuía em Bashar al-Assad um aliado iraniano, era um dos regimes fundamentais na região para viabilizar a operação iraniana. Claro, percebam aonde ela fica.
fornecendo uma ponte terrestre que se estende desde o mar Mediterrâneo e que dá uma fronteira com o Líbano e, por consequência, Israel, até fundo no continente asiático, o suficiente para alcançar o Irã, passando somente por países aliados ou coniventes com a República Islâmica em Teherã. O resultado da queda desse regime também é uma desestruturação muito grande, que reconfigura as forças no Oriente Médio. Afinal de contas, como vocês veem no mapa, era peça-chave para que o Irã pudesse contatar o Hezbollah, seu principal procurador, talvez o grupo terrorista mais bem armado no planeta. Com essa reconfiguração, Israel parece ter uma oportunidade única de tentar desarticular o apoio iraniano a outros grupos terroristas no Oriente Médio, e não parece estar desperdiçando essa chance. E aqui eu volto às estimativas do Times of Israel. Quando a gente fala de bombardeios em massa, são cerca de 200 incursões ao longo da noite, e isso terrestre, incursões terrestres ao longo da noite, que deixam, segundo fontes dizem ao Times of Israel, nada restando dos ativos militares do país. A gente tem ainda a informação de que a Força Aérea Israelense realizou mais de 300 ataques aéreos na Síria desde o colapso do regime. E aí, vocês viam as imagens agora há pouco, eu regresso a elas. A gente tem, então, as Forças Armadas israelenses bombardeando a pequena marinha da Síria. Aí são as imagens do porto de Latakia, certo?